Boa noite, gente. Tudo bem? Começando uma semana, TV Quarto Poder. Hoje a caráter, todos nós, né, papi? Eu com a camiseta do MST, papai também. A Marion, que vai chegar daqui a pouco também. Eu tô com o boné eu vou tirar já já, porque é o que eu tava explicando pro pai, né, papi? O boné da bandeira LGBTQIA+, e eu não sou da comunidade, como mulher cis heterossexual, a gente só apoia a luta, mas a gente não se apropria dos símbolos. E boa noite, começando mais um Virando a Mesa na TV Quarto Poder. O que a gente vai falar hoje, papi? Temas do município, do estado e do país, mas era importante nós estamos reiniciando, praticamente agora em 2022, depois Sim. de uma pausa necessária, num ano que vai ser muito importante na vida de todo mundo, né, filha? Sim, não só por ser ano eleitoral, mas pela necessidade que a gente tem de fazer uma construção para que, né, tendo um bom resultado aí em outubro, a gente consiga reconstruir, resgatar o Brasil. Ontem à noite eu vi alguns especialistas dizendo que nós tivemos uma destruição que, se não toma cuidado, vira irreversível, da cultura, da ciência, da tecnologia e da educação. Tudo isso em 3 anos desse desgoverno que está aí, né? Na educação, o ensino superior, os estudantes, segundo a fama, inclusive, de um ex-ministro desse governo aqui, andavam pelado na universidade, plantavam maconha, cortaram os recursos do ensino superior. Na área da cultura, a Lei Rouanet, eles detonaram a Lei Rouanet, não gostam de cultura e não gostam de quem pensa. A ciência não precisa nem dizer, porque são negacionistas, né? Que conseguiram, pessoas ignorantes que conseguiram se contrapor às decisões da ciência e na tecnologia também. Então vai ser reconstrução mesmo, em alguns casos tendo que partir quase que do zero, né? Isso. Por isso a importância para que todo mundo, você que está assistindo, que a gente faça esse trabalho dentro da nossa casa, na nossa família, com os nossos vizinhos, no seu trabalho, com quem você trabalha. A gente tem que falar, a gente tem que formar, trazer as pessoas à reflexão. Mas vamos falar, papi, de ontem, que teve Lulinha em Londrina. Na verdade, começou sexta em Curitiba, numa situação que eu acreditava pouco, que seria a filiação do Requião no PT. Lula presente em Curitiba na sexta, Requião acabou se filiando ao PT, junto com o filho, Requião Filho, que é deputado federal, que era do PMDB e também assinou a ficha de filiação no PT. Sim. E isso cria uma novidade na política do Paraná. Aparentemente o atual governador teria uma eleição tão tranquila quanto foi a passada que ele ganhou, da Cida Borghetti, por uma diferença muito grande, mas a entrada do Requião no processo traz mudanças. Primeiro, porque garante um palanque muito forte para o Lula no Paraná. Segundo, porque o Requião, vindo para o PT, ele já montou uma frente de partidos no Paraná que está percorrendo o Paraná todo, e deixa de ser uma candidatura aventureira ou de risco para ser uma candidatura com possibilidades boas de sucesso. É uma eleição evidentemente difícil, né? Mas já fizeram um grande evento em Curitiba na última sexta-feira à noite, e acabado o evento, Lula veio para Londrina ontem, e aí foi bastante especial. Bacana. Vamos registrar agora que a Marionzinha tá chegando no estúdio com sua boa camiseta, né, Marion? Dá boa noite pro pessoal. Boa noite, pessoal. Só isso que você tem pra falar? É a camiseta aqui. Do movimento do Sem Terra. É uma maneira de homenagear, né, filha? Sim. Marion, vamos registrar rapidinho que domingo, ontem, 21 de março, é o dia da pessoa com... deficiência física. Não, síndrome de Down. Síndrome de Down. Isso, então chamar todo mundo a conhecer mais sobre a condição, né? Isso. Que é uma causa que você defende, das pessoas com deficiência. Sempre defendi. Isso aí, muito bem.
Ô Papi, e como é que foi lá? Saiu um ônibus daqui de Cornélio? Primeiro vamos falar desse acampamento. Nós fomos, na verdade, o PT de Cornélio foi convidado e nós achávamos que fosse uma reunião de petistas num acampamento de sem terras. E na verdade não foi isso. Nós chegamos lá, era uma reunião de sem terras do Paraná inteiro. Só entravam convidados, pessoas que não fossem convidadas, mesmo que do PT, não participaram do evento. E para nós foi uma alegria, né? O pessoal do PT de Cornélio nos convidou, mas praticamente fora do movimento do Sem Terra, nós não tínhamos militantes de esquerda lá. Era o pessoal do movimento do Sem Terra mesmo. E o acampamento é uma maravilha. Não é acampamento, é uma distinção bem grande. É assentamento. Quem já está com a situação regularizada é considerado assentado. E os acampados são aqueles que ainda já estão ocupando o espaço, mas de maneira não reconhecida, correndo riscos, e de vez em quando eles são despejados mesmo. Então nós fomos num assentamento. Eu confundo as duas situações. Que já tem 13 anos. E realizado pelo Lula. O Lula desapropriou 7.300 hectares em Lerroville, que é um dos distritos de Londrina. E nessa área foram assentadas 501 famílias. Quer dizer, é um espaço muito bonito. A gente vai passando, vai vendo os lotes, né? Todos eles cultivados. E no meio desse assentamento, eles criaram um espaço físico até grande, que foi onde o Lula foi recebido, com uma cooperativa que produz derivados de milho, tem uma fábrica de ração sendo instalada, 2 escolas municipais dentro do assentamento e uma escola de 2º grau. Olha só. Tudo isso providenciado por eles mesmos, depois de iniciado o assentamento. Fornecem para merenda escolar, produzem 80 toneladas de fubá por ano, 880 mil litros de leite. Nossa. Eles produzem 200 toneladas de hortaliças e frutas que vendem no SEAS. Então é um assentamento que já tem condições totais de sobrevivência. Pessoas muito felizes que são as famílias que ali moram. São mais de 3.000 pessoas, somados todos ali, que moram nesse assentamento, numa região que tem mais 10 assentamentos. É uma região onde realmente a reforma agrária funcionou. Sim. E na prática demonstra que dá resultado. Eu acho bom a gente chamar a atenção que muitas pessoas torcem o nariz para a questão do MST e do MTST muito em cima do que ouviu falar e não daquilo que foi pesquisar e viu o que acontece. Por exemplo, o MST, hoje ele é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E ele não está invadindo, tirando terra de ninguém. Toda terra, todo imóvel, ele tem que ter a sua função social. Tem que atender a função social. Ele tem que ser produtivo. Ele tem que estar com seus impostos pagos, né? E várias outras situações que a legislação determina. Não atendeu essa determinação da legislação, o proprietário ainda tem um prazo, no caso de imóveis de até 5 anos, para tomar alguma medida ali, né? Tipo, eu deixei a desejar, mas eu tô aqui querendo recorrer dessa situação que eu deixei correr solta. E aí, não atendendo, pode-se dar início para o processo de desapropriação e a alocação dessas famílias, no caso do MST. Em São Paulo, a gente tem um exemplo ótimo do Dória com o MTST, que algumas famílias estavam lá, quase 80 famílias, num prédio abandonado há muito tempo, perdeu sua função social. O Estado de São Paulo desapropriou, agora eu estou em dúvida se foi a prefeitura, acho que foi a prefeitura, desapropriou e ali vai ser reformado e vão ser alocadas quase 400 famílias, as que já estavam lá e mais moradia para outras tantas famílias. Então é importantíssimo que
exista o MST, o MTST. Vamos deixar o link aqui, né, pai, para o pessoal pesquisar, ver o que é. Então, quando nós estávamos chegando, nós saímos daqui 6:30 da manhã. Chegamos lá por volta de 9 horas, 9 alguma coisa. E aí já é meio surpreendente. Você vai andando na estrada rural depois de Lerroville, com as bandeirinhas vermelhas todas, assim, margeando a... Só que, curiosamente, a gente não via um trânsito alto de carros indo, até que chegamos a 3 ou 4 quilômetros do assentamento, lá do local onde o Lula seria recebido, e encontramos mais ou menos 20 motoqueiros, mais dos assentados, do MST, com camisa. Eles usam, pelo tamanho lá do assentamento, usam muitas motos. Então eles estavam aguardando o Lula para irem como batedores do Lula daquele ponto até o local onde o Lula seria recepcionado. E aí, quando chegamos no local, a surpresa foi que nós achamos que estávamos indo cedo demais, e chegamos lá, uma imensidão de sem terras. Tinha lá mais ou menos uns 70 ônibus. Nossa. Assentados de Maringá, de Cascavel, de Guarapuava, de Florestópolis, de São Jerônimo da Serra, de Congonhas, onde tem assentamentos. Eles estavam todos mobilizados para recepcionar o presidente Lula. E fiquei sabendo lá uma situação curiosa, né? Tem um cidadão chamado Baggio, que é do movimento Sem Terra do Paraná, que mobilizava todos esses assentamentos. Então, a vigília do Lula em Curitiba, eles participaram intensamente da mobilização. Então, eles faziam um rodízio de assentados que iam do interior do Paraná para falar o tal do bom dia, boa tarde, boa noite para o presidente. E vários desses que estavam na vigília, que participaram da vigília, estavam lá ontem para recepcionar o presidente. Então foi um negócio maravilhoso. Para quem gosta, espetáculo. Marionzinha, a próxima você tá dentro? A próxima eu tô. E ontem, não quis ir, amassar um barro? Não, ontem eu tava curtindo mamãe. Ah, muito bem. Ô pai, e qual que é a sensação de ver o Lula discursar ao vivo? O primeiro, deixa eu dar uma detalhada melhor nesse assentamento, que eu gostei muito do que eles fizeram. Os assentados estavam fora dessa área com alambrado, uma área bem grande, mas fechada com alambrado. Muita segurança para adentrar no espaço, e fora desse espaço, as barracas vendendo as camisetas, bonés, comida, cafezinho, todas elas comandadas por sem terras, pelos assentados. E lá dentro, um espaço coberto, onde o Lula seria recepcionado. Mas aí ele falou uma coisa, filha, que é importante a gente pontuar antes, no discurso dele. Quando a gente fala em reforma agrária, ela tem um quê de ideológico nisso. É uma postura de esquerda que os fazendeiros e os poderosos combatem. E o presidente da República atual chama os sem terra de terroristas. E ainda afirma que não vai assentar nenhum durante o governo dele. Então estava praticamente parado esse procedimento de reforma. No discurso do Lula ontem, ele me faz uma colocação que eu achei um espetáculo, né? Segundo ele, os produtores rurais, as áreas agricultáveis hoje do Brasil, a maior parte da área, é para produzir milho e soja para exportação. Eles estão ganhando muito dinheiro com isso, e acaba virando esse milho e essa soja vira ração na Europa e na Ásia para engordar porco, galinha e boi na Europa e na Ásia. E não servem essas áreas para produzir alimentos. Quer dizer, ao mesmo tempo que engorda boi na Ásia e na Europa, tem brasileiro passando fome aqui. Sim. E nessas áreas de assentamento como essa de ontem, o que eles fazem é produção de alimentos para compra direta, para merenda escolar e para abastecimento também de mercados. Eles vendem no Ceasa. Então, os pequenos produtores da reforma agrária, eles produzem alimento que vai direto para a mesa do trabalhador.
Sim, verdade. E ele diz que o foco da reforma agrária agora, que eles vão bater muito na campanha, nós vamos ouvir muito isso daqui para frente, é isso, que a reforma agrária ela serve para alimentar o ser humano, e por isso que ele defende a reforma agrária e vai continuar defendendo a reforma agrária, enquanto que os grandes produtores rurais gostam de engordar animais na Ásia e na Europa. Ele quer alimentar a gente. Então foi um negócio maravilhoso. Assim, eu ouvi isso, fiquei encantado. Eu já sou encantado com ele. Né? A hora que eu ouvi isso, aí acabou. Mas o grande produtor que produz e ele tá atendendo a função social da terra, ele não vai ser ameaçado. Não tem risco de fazer reforma nessa área. Agora o problema é que as áreas que não são produtivas, essa sim tem que ser elas voltada passam a ser Mas pra objetos gerar de alimento. reforma agrária para gerar alimentos de consumo do brasileiro imediato. Então isso aí me parece ser inquestionável. É fundamental. E o discurso dele, primeiro que estavam os pesos pesados lá. Não foi só o Lula, a presidente do PT, Gleisi, o ex-governador e agora candidato Roberto Requião, Zeca Dirceu, João Pedro Stedley, que é talvez a maior liderança do movimento Sem Terra do país, que fez discurso lá também. Lula, a namorada do Lula, Janjinha, a Janja, o Arilson, presidente estadual do PT. Do PT, a Márcia Lopes, que deu entrevista pra gente aqui, ministra. Que legal. Também participou. E aí a festa lá começou, na verdade, foi na sexta-feira. Teve 100 terras do Paraná que chegaram na sexta. Nós chegamos às 9 horas da manhã no meio de um monte de shows, de apresentações artísticas, preparando todo o clima para a chegada do Lula. Que só chegou às 2 horas da tarde, quer dizer, nós chegamos às 9 horas da manhã, e como não tinha cadeira para sentar, Marion, das 9 da manhã às 5 da tarde em pé, e em pelo menos umas 2 horas desse período que nós ficamos em pé foi debaixo de chuva. Meu Deus. Um barro danado, mas valia a pena, né? Porque o objetivo era recepcionar o Lula mesmo. E aí o discurso dele é um encanto, né? Primeiro que ele é ídolo daquele pessoal. E depois a simplicidade com que ele fala. Aí enquanto ele estava falando, eu estava imaginando o desespero que eles tiveram em 2018 para prendê-lo. E para tirar da eleição. Porque ele chega no meio de um monte de pessoas assim simples e diz que não tem nada, por exemplo, contra a filha da patroa que está na universidade. Mas ele quer botar a filha da empregada doméstica na universidade também. Ponto. Quer dizer, aí a gente vai lá e fica de frente com um cara que fala isso, mas que fez isso durante o governo dele. Quer dizer, ele não está contando história, é aquilo que ele acredita. Que é possível fazer, porque foi exatamente o que ele já fez. Ele já provou que fez. Ele falou, isso aqui é possível, por quê? Porque eu já fiz. Vamos fazer novamente. Então o discurso dele, e aí é bom a direita se preparar, porque ele vai fazer campanha de presidente, daqui a pouco ele vai falar que é candidato, e o discurso dele acerta em cheio essa população que ele defendeu quando foi presidente. Né? Então não são promessas de campanha, é hábito de vida, a história dele, e ele vai fazer um novo governo que ele já fez nos outros, e aí não tem como questionar, né? Não, inquestionável. Então, passado esse momento aí, relatando para o pessoal como é que foi lá ontem em Londrina, qual o nosso próximo item da pauta aí? Deixa eu falar uma outra coisa que eu percebi, filha. Aliás, eu vi algumas outras pessoas de Cornélio foram, eu não vi lá, mas vi as fotos que eles postaram. E muitas das pessoas que foram com a gente ficaram focadas nas autoridades, no próprio Lula, e eu, curioso que sou, Isso é verdade, fui conversar com os assentados e os acampados. Então eu conversei bastante com o pessoal de Florestópolis, conversei com acampados também de Guarapuava, tirei fotos, vou até postar hoje no Facebook desse pessoal todo. E aí tem uma mentira bem grande, filha, que eu fui entender ontem lá. Esse alma penada aqui, que ocupa a presidência aí, tá indo
nos assentamentos lá onde o PT regularizou e fez a reforma agrária, distribuindo títulos naquela posição eleitoreira, tipo, o Lula fez a reforma agrária e ele corre agora atrás lá para dar o título para a pessoa, para tentar. Ele dá o título, mas no outro dia ele dá uma entrevista dizendo que não vai assentar ninguém e que sem terra é terrorista. Mas ontem lá eu fui perceber a importância da palavra movimento que tem nesse movimento dos... Sem terra. É que o assentado, ele continua dentro do movimento defendendo os acampados. Quer dizer, o cara que já ganhou o lote dele, ele continua fazendo parte do movimento, defendendo aqueles que ainda não têm. Os que estão acampados aí nessas barracas de lona e aqueles que não estão nem acampados ainda. Então eles entram no movimento, são assentados e continuam no movimento. A ida deles, por exemplo, para a vigília do Lula, é parte desse movimento. Eles não deixam de se movimentar. Então eles são solidários. Os que têm são solidários com os que não têm. Essa é uma prática de vida deles mesmo. E aí eu fiz uma comparação com a cidade. Quantas pessoas nós vimos, por exemplo, beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida, que não tinham casa, que foram beneficiadas pelo governo, conseguiram a sua casa própria, mas foram para a rua pedir a cassação da Dilma e chamar o Lula de ladrão e defender a prisão do Lula, mesmo sabendo que eles tinham... Não tem relação nenhuma, quer dizer, o Lula não podia fazer o Minha Casa Minha Vida e cometer crimes. Uma coisa não justifica a outra. Sim. O que nós estamos dizendo é que não havia prova desses crimes. Não tem até hoje. Não tem até hoje, quem tiver que mostre. Mas a pessoa que conseguiu a casinha dela, boa parte dessas pessoas foram absolutamente desleais, porque elas sabiam que muitas outras pessoas precisavam, mas aí como a parte dela já estava resolvida, os outros que se danassem, né? Elas passaram a se sentir de classe média, e não foram solidárias com as outras pessoas que não tinham. E dentro do movimento do Sem Terra não funciona assim. Quem tem vai dando suporte para quem continua dentro do movimento para que outros que não têm consigam isso, e a gente espera que isso venha um dia para a cidade, porque no campo, e no caso do movimento do Sem Terra, eles são absolutamente leais. Bacana, bacana. E aí, Marionzinha, tá gostando? Tô. Ah, você tá mudinho É a hoje. nossa Sem Terra, né? É a nossa Sem Terra. Não, fica quietinha mesmo, Ela não tá mudou observando. Quando chegou a camiseta ontem, né? Ela botou, ficou bonita, né, filha? Fui até tomar lanche já com a minha camiseta. Foi, ontem. Nequinha. É a maneira nossa, né, filha, de apoiar. de homenagear e de apoiar. Eles são lutadores, esses de Florestópolis que eu conversei ontem. Assim, pessoas bem simples, né? Mas a hora que eu falei, posso tirar uma foto? Eles já se organizaram assim, um botou o Lula no peito, o outro botou a bandeira do PT com o 13 no meio, assim. Eles são realmente de luta, eles são lutadores. E uma coisa importante pra gente fazer igual, o pessoal do Movimento Sem Terra, eles se apoiam em tudo e tal. E a gente, enquanto esquerda, a gente tem que apoiar e tem que colocar mais a cara. Eu acho isso fundamental nesse momento. Muita gente se diz de esquerda, mas ninguém publica nada, ninguém fala nada, ninguém faz nada. Não que alguém tenha a obrigação de fazer, mas eu acho que se a gente começa essa corrente de um vai dando força para outro e tal, o movimento cresce e fortalece. Essa é uma responsabilidade que passaram ontem para a FIO, durante os discursos todos lá. O PT vai ter os comitês populares em 5.700 municípios, e a responsabilidade do PT juntar pessoas que comungam aí das mesmas ideias e defendem as mesmas coisas, para que essas pessoas comecem desde já a divulgar as ideias do PT. E aí uma novidade, filha, que eu não te falei. Isso dita pelo João Pedro Stedley, que é um dos coordenadores nacionais também do PT, do PT não, da campanha do Lula. Para ouvir a população. Olha a situação, a responsabilidade que esses comitês vão ter. Para ouvir a população e perguntar o que a população quer. Aquela história que a gente sempre falou, que de um jeito ou de outro, uma hora ou outra, vai ter que ir lá no bairro e conversar com as pessoas
para verificar o que é que as pessoas querem, qual é a expectativa que elas têm. E todos esses comitês populares vão enviar para uma central, uma coordenação nacional do PT, e tudo isso vai acabar chegando na coordenação de campanha, e o presidente Lula vai tomar conhecimento das prioridades. Ele sabe, mas não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Então vai precisar coletar nacionalmente a aspiração da população, e esses comitês vão ter essa função fundamental. Então fica aí esse compromisso e essa responsabilidade da FIUA, que é grande, não é pequena. Por mais que o PT não tenha um número muito grande de filiados na cidade, tem um número muito maior de simpatizantes, e as pessoas vão ter que ser ouvidas. Bom, próximo item da pauta qual é? Bom, a questão do vice do Lula avançou nessa semana também, porque o Alckmin, que não tinha partido, afirmou ontem que vai para o PSB mesmo, e deve ser o vice do Lula por conta dessa situação. Ele tem a simpatia do Lula. Sim. E ontem lá também nos discursos foi abordado, o Lula não vai ser candidato a presidente do PT. Ele representa o PT, mas vai ser candidato de uma frente democrática para derrotar o fascismo. E nessa frente democrática cabem todos aqueles, podem ser conservadores, podem ser liberais, mas desde que defendam a vida e defendam a democracia, e sejam contra o fascismo. Então o Lula vai juntar todo mundo em volta dele. A única preocupação que eu tenho com o Alckmin vice, eu acho ótimo, porque por um lado eu acho ótimo que abre um campo e uma linha de diálogo que a esquerda não tinha, mas por outro lado, o Alckmin não é uma pessoa sem expressão política. Então, passados 4 anos, se não tiver nenhuma tentativa aí no meio disso, passados 4 anos, ele tem as aspirações próprias dele, que não vão conversar com as aspirações que o PT, por exemplo, tem. Então, lá na frente vai acontecer um problema. Acredito também que vá, filha, mas há necessidade de combater o fascismo hoje, de derrotar o fascismo, de derrotar os neofascistas, de derrotar os armamentistas, os violentos, os racistas, os preconceituosos. Sim. E aí a barca tem que ser bem grande. Eu também acho. Né, para vencer. Depois as situações decorrentes disso. O Lula, por exemplo, já afirmou algumas vezes que ganhando a eleição, por conta da idade, não seria candidato à reeleição. Vamos ficar de olho na eleição de São Paulo, que se o Lula ganhar a eleição nacional e o Haddad ganhar o governo de São Paulo, fica pra gente assim até um pouco claro de que o Haddad seria um candidato fortíssimo a presidente para suceder o Lula. Não acho. Mas você acha ele meio devagarzão, né? Eu gosto do Haddad, gosto de muita coisa que ele fez quando ele estava à frente da educação, quando ele foi ministro, quando ele esteve à frente da prefeitura de São Paulo. Tudo bem que estava naquele revés todo ruim para a esquerda no Brasil inteiro. Gosto de quando ele vai dar a entrevista, mas quando ele vai pro embate, eu acho ele fraco. Não empolga muito o discurso dele. Eu também acho isso, mas eu gosto dele. Eu também gosto. Eu acho que um perfil assim mais calmo, mais tranquilo, mais educado, sim. E mais preparado, eu acho que cai muito bem para presidente, sabe? Eu gosto. Um que fala, só para ter uma ideia, né? Basta a gente comparar a serenidade dele, a inteligência, a ponderação, com o discurso dessa alma penada que tá. Discurso agressivo, violento. Fala. Esse não devia falar nada. E que é um monólogo, porque ele sempre tá lá falando sozinho no curral dele. Ele nunca se dispõe a ir pra um debate. Tá aí a fakeada pra comprovar que ele foi capaz de tudo. Posso dar minha opinião? Claro! Eu acho que ele e o Requião é o mesmo barco. A Marionzinha não gosta do Requião. E tamo junto nessa, nega, porque eu também não voto nele, viu, nega? Quem que nós vamos votar? Conta aí pro povo. Só pro Lula. Não. Governo do Paraná teve o lançamento da pré-candidatura da professora Ângela, candidata do PSOL ao governo do Paraná. Mas eu não vou votar nela.
Em nome de Jesus, vai sim. Não. Que eu vou te mostrar como ela é boa. Professora Ângela, tá aí pré-candidata ao PSOL, então a gente tem uma outra opção. Eu por várias questões, não, Requião não. Pra mim, aquela questão pessoal lá da tortura. Mas eu nunca gostei dele, não é de hoje, é muitos anos atrás. E pra mim, não tem outro candidato, não. Tchau, obrigado. Então, tchau, obrigado. O pai já é mais pragmático com relação a essa situação. Eu acho que ele vai ser importante na eleição do Lula. Sim. Né? Então, por essa importância que ele vai ter no Paraná, o pai prefere esperar um pouco mais o andamento da situação. A restrição que eu faço a ele, já vou deixar bem clara, é o fato de ser muito grosso e mal educado. E isso não cabe em todas as situações. Eu vi ele numa reunião na Câmara de Vereadores sendo absolutamente ofensivo com o ex-prefeito de Santa Mariana, pelo simples fato dele ter perguntado se Santa Mariana teria candidato a prefeito. O rapaz que foi prefeito de Santa Mariana por 2 mandatos, na época não era candidato, levantou e disse que em Santa Mariana eles estavam fazendo composição, um outro grupo lá, e composição na política é uma coisa natural e normal. Sim. E quando o rapaz disse isso, o ex-prefeito de Santa Mariana disse que eles não teriam candidato naquela oportunidade, ele disse que em Santa Mariana só tinha covardes. Eu achei a agressividade desnecessária, uma coisa totalmente fora do tom. Então dá pra gente falar o que a gente quer sem ser agressivo e nem mal educado com os outros. É né? fundamental. E pontuar uma outra situação que tem acontecido aqui em Cornélio. Sabe o que nós não falamos ainda aqui? Da questão da Ana Paula. A Ana Paula, enfermeira, que é vereadora, que está vereadora, ela sofreu um revés lá dentro da Câmara. Estão querendo instaurar uma SEI para cassar o mandato dela por conta do desempenho dela, por ela simplesmente estar desempenhando o papel dela de vereadora. Quando eu acompanhei sem fazer pré-julgamento, como eu não conheço detalhes nem da denúncia nem da defesa, me preocupou foi o fato de uma vereadora, no exercício da função dela, ter sido ameaçada e ter aberto o processo de cassação, porque aí, se você olhar com frieza e à distância, pode-se chegar à conclusão de que a Câmara de Vereadores de Cornélio não pode ser investigada por vereadores sob pena de abertura de processo de cassação. Essa é a grande preocupação, porque a democracia e a lei determina que os vereadores sejam fiscalizadores, e não é fiscalização só do Poder Executivo. Quer dizer, se tiver alguma situação irregular dentro da Câmara, o vereador tem que fechar os olhos e fazer de conta que não tem para não ser cassado. Né? Então não pode ter esses extremos, não. Eu considero que se ela de repente fez alguma coisa que não poderia, nesse procedimento a cassação seria uma punição rigorosa demais. Tem outras formas de repente analisar essa situação, mas fundamentalmente o que causou estranheza é isso. Se você tiver uma denúncia, ou eu tiver, filho, nós não somos da Câmara, a gente pode ir no Ministério Público, a gente pode ir na própria Câmara e protocolar a denúncia. Quer dizer, nós como cidadãos comuns podemos fazer isso. O vereador que tem a obrigação de fazer isso não pode. Sabe? Então realmente é uma situação estranha. Né? Só que no caso da Ana Paula, eu tenho acompanhado bastante o trabalho dela na internet, que eu tenho ela no Face. Sim. E eu vejo a postagem que ela coloca, mas a única vereadora que eu tô vendo fazer a postagem é ela também. O resto, desde quando ganhou, sumiu. Aliás, a Marião ela tem dito isso pra gente há bastante tempo, não só por causa dessa situação, mas ela sempre fala, eu gosto da Ana Paula, é uma posição que a Marião sempre manifesta. Né? Aí eu queria fazer 3 apontamentos. O primeiro desse eu já vou aproveitar, a gente já volta a falar da Ana Paula. De vereador que tem mostrado algum serviço, defesa do direito do consumidor não é função do vereador. O vereador legisla e fiscaliza. Então, tem um aqui que tá querendo dar um de russomano, né? Aqui em Cornélio Procópio. Piada.
Até porque, vamos deixar bem claro, o sujeito é vereador, defensor do Moro e defensor do Bolsonaro. Esqueci, falei. É alma penada, não é Bolsonaro. Defensor do Moro e defensor da alma penada. Muito bem. E aí quer ocupar as redes sociais para defender pobre. Se gosta de pobre, essas situações são conflitantes. Se gosta de pobre, não pode gostar de Moro nem de Bolsonaro. Exatamente, que tá aí é hipocrisia ou é burrice mesmo, né? Aí não dá, realmente não dá. Enfim, um misto. E voltando à questão da Ana Paula, duas situações que eu queria colocar. A primeira delas Ana Paula tá ali desempenhando o papel dela como vereadora, tá fazendo um mandato ok. Quando ela toma qualquer postura que desagrada, e qualquer outro vereador talvez se tocasse nessa ferida, que a gente nem tá levantando aqui se procede ou não, né? Aqui essa questão não vem ao caso, mas a gente que tem que ir atrás disso. Um homem fazendo isso teria um peso, seria de uma forma. Ela, como mulher, eu tenho acompanhado nas sessões, ela se fala não é ouvida, aí você tem que falar mais alto. Se você fala mais alto pra ser ouvido, você tá gritando, você é louca, você é desequilibrada, porque é mulher, gente. Aqui em Cornélio nós temos 53% do eleitorado feminino, nós tivemos 50 e tantas mulheres candidatas, 51 mulheres candidatas a vereadora, só uma se elegeu e foi ela. Então, pra gente ver que a participação da mulher na política é sempre posta em xeque, e fazem tudo pra descredibilizar a gente, fazer a gente passar de doida. Esse é um ponto. Outro ponto, que eu fui questionada por isso, a Ana Paula tem umas defesas, e eu vi já ela, inclusive em entrevistas, revendo algum desses posicionamentos. Mas pra mim, ela ainda pelo que ela coloca, ela tem uma ideologia diferente da minha, que eu tenho uma ideologia de esquerda. Ela tem uma ideologia, pelo que eu entendo, não posso cravar, mas à direita. Então, que por isso eu, Mariana, uma mulher de luta política de esquerda, não poderia fazer a defesa como eu fiz da Ana Paula, porque ela se elegeu e ela tem um discurso de direita, e ela não... Isso não vem ao caso. A gente... O meu... Ele me fugiu. A tua posição é vinculada ao fato de que garantias democráticas servem para todo mundo, para ela inclusive, isso, né? O termo que eu tava procurando é sororidade. Quando uma mulher abraça a luta da outra mulher e se move para garantir para que ela seja segura, enfim. A minha sororidade, ela não faz distinção. A distinção que faz é aquela doida de extrema direita que tá lá defendendo um absurdo. A minha sororidade não vai até aí, mas até a Ana Paula, ela alcança, ela apoia, eu torço por ela. E até porque seria desonesto até se fosse uma vereadora de esquerda e você tivesse uma postura de defesa. Sim. E aí, se tem uma vereadora de direita, a tua postura de defesa não é mais porque ela não pensa igual. Aí não seria leal, né? E aí o deboche que eu tentar... Ai, gente, eu nem ligo. Enfim. Os ataquezinhos, tipo, revirada de olho que teve, veio especificamente do pessoal da esquerda. E levantaram 2 apontamentos. Que eu, em determinados momentos, faço a defesa da polícia militar... E que nessa situação eu tava fazendo a defesa de uma vereadora da direita. Fiz e faria de novo. A gente tá até ali pra gente comentar que partiu do Rafael Ranucci e do Dib, eu acho. A indicação de alguma honra por parte da Câmara para 4 policiais militares que impediram que uma moça cometesse suicídio. Parece que essa madrugada teve um policial que também... impediu que um homem cometesse suicídio aqui em Cornélio, inclusive um policial que estava fora do período dele de trabalho. E aí a gente não pode pegar situações absurdas e horrorosas que acontecem a nível nacional dentro das polícias e trazer para nossa realidade de Cornélio Procópio.
são meninos que a gente conhece, a gente sabe o caráter, a gente sabe que são pessoas decentes, que só estão ali trabalhando, fazendo o serviço delas. Então, eu sinto muito, gente. Eu defendo. Quando eu achar que tem que apontar erro, eu vou apontar. E quando eu achar que tem que falar bem, eu vou falar. Isso é da democracia, né? Então, nós fazemos parte aí de uma esquerda democrática, né, filha? Eu tenho, por exemplo, uma postura bem crítica com relação à polícia militar. Mas também sei que o índice de suicídio entre eles é enorme e que eles são trabalhadores que ficaram muito tempo sem reajuste salarial. Então a manifestação que eles fizeram aqui eu considerei totalmente pertinente. A vereadora Ana Paula se declarava bolsonarista no começo, acho que ao longo da campanha, ao longo da militância política dela antes da Câmara. Depois vi uma colocação dela por conta da pandemia que tinha se arrependido e que não apoiava mais. Depois já vi outras manifestações ou pessoas dizendo que é bolsonarista sim. O caso dela é só um pouquinho, não é muito uma cobrança, filha. Até porque a gente não pode cobrar, a gente pode ter expectativas, mas cobrar não. Ela é uma enfermeira. Sim. Há muitos anos. Que depende da ciência. Exato. E não fica meio contraditório, de repente, ser apoiadora do Alma Penada, que é contra a ciência. Então essas contradições são coisas que ela precisa resolver aí no futuro. Isso, né? e ajustar. E até... Enfim. Com relação a essa situação, acho que é isso que a gente tinha para colocar. Então, mas eu vou dar uma outra falada aqui. Desde quando começou a eleição, eu vi alguma postagem agora recentemente de algum vereador que não estava fazendo postagem na rede social. Sim. E a Ana Paula, desde quando ela começou, ela faz a postagem dela. Verdade. Mas tem um candidato que ganhou que não coloca nada, não mostra o trabalho dele. Não dá satisfação, né? Não dá satisfação. E aí, vai chegar 2024. E aí? Não quer fazer? Vai pular, tchau, obrigado. Não posta nas redes sociais, não usa tribuna, não se manifesta durante a sessão da Câmara. Então. Mas bota um monte de receitinha debaixo do braço e vai... Secretaria da Saúde de Comitê Eleitoral durante 4 anos, depois se elege, não tem condição de escrever uma redação, de fazer um projeto de lei. Enfim, qualquer... Fica difícil, né, filha? Inflação, filha. Pra gente fechar, o assunto é muito ruim, mas os pobres estão penalizados cada vez mais. O preço da comida e do gás de cozinha, a inflação desses produtos é muito maior para os pobres, porque pobre não tem muitas outras atividades. Se subir o aluguel, a comida e o gás, o cidadão está mais comprometido do que já está. E aí o Alma Penada, Marion, está indo para a televisão agora falar que a culpa é da guerra, do petróleo e da pandemia. Ocorre que o combustível antes da pandemia e antes da guerra já era muito alto. Sim. Esse preço da gasolina está alto há muito tempo. O preço do arroz e da carne já não era altíssimo antes de guerra e antes de pandemia. Então está mentindo de novo para a população. Quer dizer, a falta de ação do governo, ele fica culpando todo mundo, menos ele assumir a responsabilidade. Nessa questão do combustível, ele apareceu lá no cercadinho falando que era um absurdo, porque o preço do combustível, ele reflete nesse valor para o consumidor por causa do preço de paridade internacional. É bom que todo mundo se lembre que lá em 2014, o Ministério Público Federal ameaçou entrar com uma ação contra a Dilma, porque a Dilma se negou a mudar a maneira que era instituído o preço do combustível. E o Lula abordou isso ontem lá. Tem um Conselho de Política Econômica do governo federal, tem um conselho da Petrobras e o Lula falou isso ontem. Tem os acionistas que exigem a distribuição de dividendos dos lucros, mas o maior acionista é o Brasil. Exatamente. Quer dizer, como é que esse presidente não tem responsabilidade em cima de a mesma coisa que você ser sócio de uma empresa onde você tem a maioria das ações,
mas quando dá merda, o culpado são os que têm a minoria das ações. Para o pessoal entender, a Petrobras é uma sociedade de capital aberto, uma sociedade de economia mista, onde o maior acionista é o Brasil. Então, o Brasil é quem tem o poder de partir para cima da Petrobras e com propriedade para fazer isso, e de forma legal, e falar assim, ó, eu quero que seja... o preço do combustível seja instituído dessa forma X e não dessa forma Y. A Dilma quis que continuasse da maneira que estava, porque daí não refletiria pra gente com a alta do dólar, o reflexo não ia ser tão impactante na bomba de combustível para os consumidores. O Temer, depois do golpe, o que ele fez? Mudou, passou a ser por preço de paridade internacional. Porque já era combinado, né? Claro, quer dizer, tudo um dos parte do motivos golpe. para tirar a Dilma, A Dilma era esse. O outro motivo era a reforma trabalhista, que tinha que acabar com E os da direitos do Previdência. trabalhador. A primeira coisa que o Temer fez foi isso. Isso. E aí, infelizmente, aí a gente tem que falar, não pode generalizar. Eu conheço um monte de pessoas pobres, inteligentes, politizadas, mas pobre não pode ser burro, tem que ter um pouquinho de noção do que acontece por trás disso, para não fazer papel de perdigueiro de rico. Rico bate palma e pobre bobo dança. Né? Então, com relação ao preço do combustível, a gente tem que ter isso em mente. Mas o Bolsonaro não tem culpa? Tem, porque ele foi eleito em 2017, entrou em 2018, a gente está em 2022 e até agora ele não fez... O maior acionista do Brasil. Não fez nada, e o preço do gás agora parece que vai para R$150. Meu Deus do céu, neguinha, a gente vai ter que começar a cozinhar na lata? Pelo jeito que eu tô percebendo. É complicado, né, filha? Eu não sei se tem muitos casos assim, mas suponha um trabalhador aí, uma pessoa que trabalha e resolva se casar e que ganhe R$2.000 por mês, que é R$800 acima do salário mínimo. Deve ser o salário do comércio, não sei quanto é. Como é que viveria, por exemplo, pagando aluguel, água, luz e alimentação? Tem outras necessidades, a pessoa precisa de transporte, Sim. precisa de roupa, precisa de remédio. E o aluguel tá muito caro, qualquer lugarzinho é muito caro. Então não dá mesmo para sobreviver. E aí, quando chega num momento desses, não dá para ficar votando no dono do chicote, né? A pessoa tem que ter noção, ela tem que defender os interesses dela. E aí fica o recado. Que o pobre defenda os interesses dele, não tem que defender interesse de rico, nem de fazendeiro, nem de milionário, nem de banqueiro. Defenda o interesse nosso, pô. Sim. Né? Não custa nada, né? Uma coisa que eu sempre falo, ele vai inventar outra facada pro povo ficar com dó dele, pra ele poder fazer de novo essa bagunça que ele fez. Será, neguinho? Porque a facada foi um negócio de uma montagem. E aí ele tá ruim na pesquisa, vai vir outra facada. Não, eu acho que não vem. Ele vai tentar explorar a mesma facada. E eu li um tweet que eu até falei sobre isso, passando uma receita do meu bolo de aniversário no Instagram, que tá todo mundo, parece que o país inteiro tá R$5 o litro do leite e as pessoas estão no estado de letargia. Ninguém se manifesta, nada acontece. Por muito menos foram pra rua aprontar aquele pampeiro inteiro em 2014, né? 2013. Foram pra rua aprontar tudo aquilo. E agora, com coisas muito piores, ninguém faz nada. O que a gente tem que tomar cuidado, você que tá assistindo, para que não permitir que aconteça, é que todas essas adaptações que a gente tá fazendo, que a gente se acostume com elas. A gente não pode se acostumar com elas. Em qualquer sociedade, em qualquer país decente, um governo tem que garantir que você permaneça com aquilo que você tem e oportunizar para que as pessoas ascendam daquilo para mais. Não é normal você pagar R$9 num litro de óleo e que você poderia usar de forma normal, e hoje em dia talvez as pessoas tenham que estar reaproveitando o óleo. As pessoas pararam de comer carne, passaram a comer frango. Quem comia frango passou a comer ovo. A gente não pode achar que isso é normal, que é só a gente dar uma apertadinha, que é só a gente dar uma ajustadinha, tá não tudo tem bem, como dar apertadinha. não tá tudo bem. A gente precisa de uma alimentação digna. O repolho tá quase R$20. O quilo da cenoura a tá Coca-Cola tá R$10, fiquei brava. Até a Coca-Cola, né, Marão? R$10, pelo amor de Deus. O Lula abordou ontem lá, por exemplo, no discurso,
que uma criança, logo após nascer, ela precisa de alimentação de qualidade, porque se não tiver, isso vai afetar o desenvolvimento da criança depois. Sim. Então, a criança pobre, que tem dificuldade de alimentação logo após nascer, e durante a infância mesmo, ela vai ter o seu desenvolvimento comprometido. Então, olha a gravidade que Sim. achar que esse alma penada tem que ficar fazendo tudo que ele faz, enquanto a população passa dificuldade e necessidade, porque ele é contra o salário, ele é contra o direito trabalhista, a questão da comida não é problema dele, a questão da inflação não é problema dele, o Minha Casa Minha Vida, que era a chance da pessoa ter uma casa financiada, ele acabou com isso e não é problema dele. Tirou o horário de verão, as igrejas evangélicas apoiam ele ainda. E aí, o que acontece? Tudo reflete, estoura na vida do pobre, porque a pessoa de classe média que também teve que se ajustar, o filho dele continua tendo como tomar café da manhã de manhã para ir para a escola com a barriga cheia. Essa criança vai ter condição de estudar, ela não vai ter fome, ela pode se dar ao luxo hoje em dia de só poder ir lá estudar. Agora o filho do pobre não. Ele já sai de casa com fome, subnutrido, a única alimentação às vezes que faz é ali. Isso, como foi dito, interfere diretamente na capacidade dela de absorver o que é ensinado. E aí essas duas mesmas crianças vão virar jovens que vão disputar uma vaga numa faculdade federal, numa faculdade pública. Quem vai estar mais até biologicamente preparado para ser aprovado não é o filho do pobre. O filho do rico é da classe média alta. E aí, para não perder esses privilégios, os ricos e a classe média alta botam uma coleira no pescoço do pobre e transforma o pobre em perdigueiro para defender os interesses deles, porque eles não têm mais de 10% dos votos. Num país racional, eles não ganhariam uma eleição nunca, porque eles não têm votos para ganhar e tem que usar da mentira, da violência, da ameaça, do fake news, do tal do Telegram. É verdade, o Telegram nós não abordamos, que foi Alexandrão tá em cima, porque é o paraíso de bandidos, de malandros, e curiosamente eles querem manter esse Telegram de qualquer maneira funcionando, que é para interferir nas eleições de novo, né? Então, se nós tivermos pobres perto e bem informados, a gente ganha essa eleição com facilidade. Então, vai depender do povo se conscientizar, né? Mas então posso falar uma coisa? Tem diferença, porque a escola, mudando um pouquinho de assunto, Sim. A escola militar não dá tanta prioridade pro pobre, tá dando mais pra filho de rico. Mandou bem! Isso aí nós vamos chamar o João. Não tá dando prioridade, Livaldo. não. Tá dando mais prioridade pro filho rico. Professor Livaldo. Professor Livaldo, pra gente debater, lembrou muito bem, viu, filha? Nós vamos discutir isso. E essa é uma pauta que vai entrar na campanha. Sim. Porque com certeza o Requiel vai discutir isso na campanha eleitoral. Lula vai discutir isso na campanha eleitoral. E tem que discutir mesmo, né, filha? Gente, acho que por hoje deu nosso programa. Amanhã nós voltamos. Depois de amanhã a gente tem o professor Bondaric, né, aqui com a gente. Historiador da UTF-PR. Isso. Depois, no dia 24, o Elson Mainardes também vai estar aqui com a gente, né, Menino pai? inteligente, preparado. Isso, muito bom. Da vida política aqui de Cornélio Procópio região. E também vamos ter deputados que já fizemos alguns contatos. Muita pessoa incrível aqui da nossa cidade. E nós aqui lindos, né? Debatendo tudo. Maravilhoso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Muito boa noite, boa semana. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.